bem-vindos ao Mar de Letras. Hoje recebemos Kátia Casemiro, escritora guineense que nos traz o seu mais recente livro, Debaixo das Saias, uma obra delicada e corajosa que fala sobre a tradição, o corpo e a liberdade. Um livro que transforma a dor em esperança e convida-nos a olhar debaixo das saias da cultura, onde se escondem silêncios antigos e vozes que agora se levantam. Vamos à conversa. Kátia Casemiro, muito bem-vinda de volta. Para nós é sempre um prazer receber-te aqui no Mar de Letras. Vamos começar onde a história deste livro, Debaixo das Saias, começou. Quando e como é que nasceu a história de escrever este livro? Olá, obrigada por este convite mais uma vez. Para mim também é sempre uma alegria poder estar aqui convosco. Este livro nasceu numa oficina de escrita, digamos assim. A ideia de conceber o livro. Portanto, o ponto inicial de partida foi... Convidaram-me para ir a uma oficina de escrita e eu fui apresentar os meus livros normalmente. E no meio dessas apresentações, éramos um grupo de 20, 25 pessoas, houve ali um grupo de 5 participantes muito atentos, que devido à minha origem, ser natural da Guiné-Bissau, questionaram-me sobre este assunto, que nada tinha a ver com a oficina. Nada a ver com a oficina, sim. Sim, e me deixou bastante desconfortável essa questão sobre a mutilação genital feminina. Mas o desconforto era porque não era um tema que não te dizia muito ou... Para mim, porque não estava à espera, que fui para lá apresentar os meus livros infantis e é um tema que não tem nada a ver supostamente não teria nada a ver com a literatura infantil-juvenil, não é? E deixou-me também desconfortável no sentido de que eu percebi que aquelas pessoas que nada tinham a ver com a Guiné-Bissau estavam atentas ao que se passava no país e tinham conhecimentos ao ponto de criarmos ali um pequeno debate que me deixou, confesso agora aqui, em primeira mão, que me deixou bastante desconfortável. Mas nasceu tudo nesta oficina de escrita, graças a essa oficina de escrita, onde conheci depois a Margarida, que veio a escrever o prefácio. Sim. Foi aí que conheci, portanto foi graças a esta oficina que tudo se despolutou. E escolheste a Margarida para escrever o prefácio por aquilo que foi a opinião, a intervenção dela na oficina, ou por uma amizade, um contacto que se prolongou depois da oficina, ou por uma outra razão qualquer? Por ambos os motivos. Portanto, conhecia nesta oficina de escrita, ela foi uma daqueles 20 participantes que se focou muito nesta questão da mutilação genital feminina. Tivemos ali um pequeno confronto, ela percebeu o meu desconforto e perguntou-me porque é que eu ainda não tinha escrito nada sobre o assunto. E eu até pensei, mas porquê que eu é que tenho que escrever algo sobre o assunto? Houve ali um debate muito construtivo. E desenvolveu em mim uma inquietação muito grande. Eu, durante 2 dias, não dormi a pensar neste assunto e depois percebi porque que também... Ela perguntou-me porque que não era eu e eu perguntava porque que teria que ser eu. Estávamos ali nesta questão. E o que é que deu depois o impulso para decidires agarrar o tema? Porque eu percebi que não era sobre mim, era sobre nós, mulheres, sobre nós, africanos, sobre nós, guineenses, e sobre nós, crianças. E então desafiei a Margarida. Eu fiz-lhe assim uma contraproposta. Eu disse, se ela escrevesse o prefácio, eu escreveria o livro. O que ela, claro que disse logo sim, não é? E nasceu... Então acabou por nascer também numa espécie de partilha comum e entrou o Brahma Queta como ilustrador. Tinha de ser mesmo o Brahma Queta? Tinha. O prefácio tinha que ser mesmo a Margarida, porque este prefácio não é só uma introdução a um livro, não é? Acabou por também refletir uma amizade, se quem lê o prefácio facilmente percebe isso, que se foi construindo durante este período em que estive a elaborar, a escrever, e
Este prefácio é uma reflexão desta amizade, desse respeito que tínhamos pelo tema, desta responsabilidade que tínhamos sobre este tema e tinha mesmo que ser a Margarida quase em forma de agradecimento e de reconhecimento por toda a importância que ela teve neste processo. Depois o Braima. O Braima é um artista fantástico, é um artista plástico com uma sensibilidade muito rara, digamos assim. É a primeira vez que ele ilustra um livro e o que é que eu posso dizer sobre isso? Já o conhecias antes Conhecia porque eu seguia o trabalho que ele faz como artista plástico. Portanto, ele faz algumas exposições. Aqui em Lisboa? Já fez algumas, portanto, em Bissau, aqui em Lisboa também. E é alguém que está muito, também incomoda-se muito com as causas humanas e de direitos humanos. E quando eu convidei o Braima, ele só aceitou porque o tema era a mutilação genital feminina, porque ele nunca tinha ilustrado nenhum livro e ele só aceitou. E o que é que distingue aqui o Braima? A minha conclusão, a conclusão que eu cheguei das poucas conversas que tive com ele antes de começarmos o processo de elaborar o livro. E depois, não é? E durante. É que ele não ilustrou o livro através das palavras, através do texto. Ou seja, ele não leu o texto... Leu, mas, portanto, eu escrevia e depois houve aqui um trabalho, quase um trio admira, digamos assim, Braima Queta, a professora Zaida e Cátia Casemiro, que andávamos, trocava as impressões com um, com o outro, e então eu escrevia, reescrevia, apagava, escrevia, acrescentava, cortava. O Braima começou a fazer as ilustrações, o que é que eu percebi? Ele não estava a fazer a ilustração através das palavras, ele estava a fazer a ilustração através das emoções que eu transmitia sobre o assunto. Então eu acho que isto foi fantástico, isto foi diferenciador, isto foi algo que quem conhece o Braima percebe logo a sensibilidade rara que ele tem como artista plástico e acho que correu muito bem. A Zaida traduziu o livro para o crioulo. Portanto, foi um processo em simultâneo ou já depois de teres fechado o livro é que a Zaida traduziu? Não, foi um processo durante. Durante. E o que é que a professora Zaida também é uma pessoa extraordinária e que facilmente percebeu que a minha ideia era dar aqui a musicalidade que o crioulo tem, que eu não queria uma tradução literária, não queria ali palavra a palavra, eu queria transmitir as emoções, passar aquela musicalidade que o crioulo tem. E então a professora Zaida percebeu isso muito rápido e deu logo uma respiração nova ao livro, uma voz nova ao livro, na tradução que ela fez em crioulo. E depois também houve aqui um diálogo, quer dizer, isto foi muito intenso. Foi um desafio muito grande para todos, porque tínhamos que perceber aqui o que é que as duas línguas, o que é que a tradução acrescentava, o que é que a tradução retirava. Quer dizer, há aqui um jogo que foi difícil, mas conseguimos. Sim, e decidindo publicar o livro em bilingue, em português e em crioulo, portanto aqui a intenção também é mais pedagógica do que só este aspecto literário e estético? Posso dizer que é mais do que estético e mais do que pedagógico até, porque a minha intenção quando quis que o livro fosse escrito em crioulo, além de ter um maior alcance, não é? Era também uma intenção cultural. Porquê que eu digo cultural? Porque colocar o crioulo e o português lado a lado permitiu aqui mostrar, portanto, o valor das duas línguas. E foi uma forma também de colmatar aqui, o nosso crioulo é tão desvalorizado e eu quis dizer, não, esta língua também é literatura. E a língua serve também precisamente para dar voz e dar força às lutas sobre as nossas problemáticas, por assim dizer. Decidiste escolher o tema para o livro como Debaixo das Saias. É simbólico, é físico ao mesmo tempo? Como é que chegaste a este título? Isto foi um exercício muito grande também, poder chegar ao título de Debaixo das Saias. Tem o seu significado simbólico e tem o seu significado físico, porque o físico tem a ver com a mutilação genital em si, que é o tema, com a agressão física, e debaixo das saias, pronto, é onde se escondem os órgãos genitais, digamos assim, e depois o simbólico também porque tem a ver com
com os segredos que as gerações escondem e que passam entre os segredos, as dores, as mágoas que são guardadas pelas mulheres. Por isso debaixo das saias também, e que provocam traumas para toda a vida. Um título muito bem conseguido, Cátia. Vamos fazer uma pequena interrupção. Vamos voltar à nossa conversa, porque agora vamos ouvir a leitura de um excerto deste livro da nossa convidada Cátia Casemiro, que nós preparamos para si. Assista. Era uma vez uma pequena aldeia chamada Esperança, onde as crianças brincavam livremente e os pássaros cantavam alegre. Era a aldeia onde vivia Maimuna, uma jovem simpática e dócil. Maimuna tinha uma pele escura e os olhos grandes, que brilhavam como uma estrela. Adorava correr pela tabanca, brincava com as suas amigas, mas sentia uma inquietação no seu coração. Um dia, enquanto brincava com outras crianças, viu um grupo das mulheres adultas a conversar num tom muito sério. Curiosa, ela aproximou-se. Ouviu falar sobre uma tradição antiga que envolvia as meninas da sua aldeia. E as mulheres mais velhas falavam sobre purificação. Um ritual que, supostamente, tornaria as meninas mais puras e aceitáveis nas suas sociedades. Cátia, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar da mutilação genital feminina, como é que tu explicas por palavras tuas do que é que estamos a falar quando falamos desta temática, mutilação genital feminina? Portanto, é uma prática de remoção não consentida, digamos, porque o próprio, com certeza, não souber para o que vai, uma criança não vai dizer que quer ir. Obviamente, sim. Portanto, é uma prática de remoção parcial ou total do órgão genital feminino. Tu já sabias, já tinhas alguma sensibilidade sobre este tema? O tema já te dizia muito? Ou nessa oficina, a partir do momento em que o desafio foi lançado, foi a partir daí que te lançaste a alguma investigação? Não, eu já tinha alguma sensibilidade, enquanto mulher, enquanto guineense, já tinha alguma sensibilidade sobre o tema. E tanto que eu quis tratar este tema com muito respeito e com muita dignidade, com respeito para as mulheres que já sofreram e dignidade para as crianças que iriam ler o livro, não é? Portanto, eu quis tratar este tema com muito respeito e era algo que sempre me incomodou, é um tema que sempre me incomodou. E que realmente eu colocava também debaixo das saias, ali no esquecimento, tentava não me lembrar que é na minha terra que isto acontece. E agora, decidindo publicar um livro sobre o tema, é uma forma também de te juntares à luta, não é? Sim, esta luta é de todos, não é? Ninguém pode, isto é uma agressão aos direitos humanos e acho que ninguém pode ficar indiferente a este tipo de práticas. Há alguma dificuldade em travar esta luta, que já vem há quase meio século desde que se começou a falar desta luta. Durante a tua pesquisa, encontraste outras vozes com quem te possas aliar para travar esta batalha? Já existem muitas vozes a travar esta batalha, não? Portanto, eu sou só mais uma que se juntou. Há muitas organizações não governamentais que trabalham no terreno e depois conheci algumas mulheres que já sofreram a prática e que hoje são ativistas. Portanto, eu sou apenas mais uma voz que se veio juntar a uma luta que já existe há bastante tempo, mas que o tema em si ainda não estava nas rodas de conversa e nas rodas de leitura. E foi isso que eu quis introduzir, este tema nas rodas de leitura e parece que consegui. E achas que com a complexidade do tema, o tabu em seu torno, ele acaba por ser necessário ser introduzido neste momento para a literatura infantil? As crianças conseguem compreendê-lo? As crianças conseguem compreender muito mais do que nós imaginamos, até muito melhor do que os adultos. E a literatura infanto-juvenil, o que eu quero dizer é que este livro não foi escrito para julgar nenhuma tradição. Foi escrito para abrir espaço para o diálogo e para a reflexão
e tem que ser e de servir como ferramenta entre gerações diferentes. Eu acho que uma criança instruída ou uma geração instruída dificilmente se vai submeter a estas práticas. E é este o poder da literatura infantil-juvenil. É educar, é ensinar, e abrir espaço para a reflexão. E o objetivo deste livro é mesmo este. É criar aqui um espaço onde os educadores, os pais, as avós, os familiares, e os adolescentes e as próprias crianças possam refletir sobre o assunto e perceber que nenhuma tradição, por mais bonita que ela seja, por mais forte que ela seja, por mais antiga que ela seja, pode ser superior à dignidade de uma criança. Sim. Na narrativa, as inquietações, as preocupações e, de alguma forma, até o susto da personagem ou da protagonista do livro, a Maimuna, acaba por transformar a aldeia que tu chamaste de esperança. Isto acaba por ser aqui uma espécie de metáfora para toda a sociedade guineense a necessitar ela própria dessa transformação? Sim, em parte sim. Este livro é um diálogo entre uma avó e uma neta, a Maimuna e a avó, mas depois envolve toda a comunidade em si, porque este, como eu digo, é um problema da sociedade. Isto é uma prática que penaliza as mulheres e as crianças, mas que é um problema social. Envolve todos e, no fundo, a Aldeia Esperança é um microcosmo da Guiné-Bissau, podemos dizer que representa a Guiné-Bissau muito bem. Estas crianças têm que saber que há esperança, que há formas de continuarmos com as nossas tradições, que são bonitas e são riquíssimas. Há formas de continuarmos com elas sem agredir os nossos direitos. E depois temos a presença dessa avó que, de certa forma, foi quem foi transmitindo as mensagens e mostrando-se disponível para estar ao lado da personagem, da protagonista nessa luta, ou pelo menos no esclarecimento daquelas inquietações da própria neta. Isto é uma forma também de homenagem a todas as avós que também já passaram ou foram sujeitas a muitas práticas nefastas ao longo da sua vida. Eu não podia escrever este livro sem falar nas avós. As nossas donas, as nossas mães, as nossas avós têm de participar como personagens neste livro. Sendo um livro infantil, a avó é quem vai fazer a ponte entre a tradição e a mudança. É esta avó que vai... É esta avó que guarda os segredos também, mas é esta avó que vai permitir fazer esta ponte entre a tradição e a mudança. Kátia, este livro volta à Guiné-Bissau, às temáticas e às preocupações culturais da Guiné-Bissau. Já tinhas a Cana de Bambu, que também explora de alguma forma aquele contexto cultural. O que é que isto representa na tua carreira literária? Que estás cada vez mais à procura das raízes? Não, isto naturalmente, a criatividade quando vem... Eu, como autora, tento seguir o fluxo, não é? Daquilo da inspiração que me chega. Obviamente não posso ignorar as minhas raízes. Estive em Bissau ainda este ano e trouxe de lá bastante inspiração e aumentou o meu sentimento de pertença e depois refletiu-se nesta obra também. Digamos que tens sido também frequentemente convidada para as escolas aqui em Portugal. Este tema, a mutilação genital feminina, é abordável no contexto das escolas e no contexto da educação aqui em Portugal? Os portugueses têm mostrado mais interesse em debater este tema do que os próprios africanos, curiosamente. Com certeza tem a ver porque é uma agressão aos direitos humanos e talvez também porque a tradição parece que se calhar está mais distante deles, não é? Estão a ver as coisas de fora. Mas realmente os portugueses têm mostrado mais interesse em debater os assuntos de agressões aos direitos humanos em África do que os próprios africanos, infelizmente. Kátia, até aqui tem sido sempre literatura, ou se tem sido mais literatura infanto-juvenil? Há alguma coisa da poesia? Quando é que nós podemos esperar de ti um romance, um conto, ou seja, outros géneros de narrativas literárias também?
Só se a inspiração me levar para aí, senão não, não esperem. Portanto, porque eu sigo aquilo que a minha inspiração, gosto de andar nas águas que sei nadar, gosto de fazer aquilo que sei fazer, portanto, para já vou-me manter a escrever livros para as crianças, porque são elas o nosso futuro da manhã e acredito que é através delas que irá haver uma verdadeira transformação no mundo e são elas o meu público-alvo. Mas esse público-alvo acaba por servir também para transmitir, ou pelo menos passar as mensagens para os adultos. Qual é o próximo tema que é importante para os adultos, mas que é necessário transformar a partir de crianças, que vem aí? Neste momento posso revelar que talvez seja o choque de gerações, do adulto mais maduro para o jovem que está a entrar na fase adulta. Cá, até agora, para acabarmos, temos aqui uma sugestão de leitura que nos trouxeste. Queres falar-nos deste livro? Sim, esse livro, Cicatrizes de Mulher, é um livro da jornalista Sofia Branco, que fez um excelente trabalho de investigação na Guiné-Bissau e que retrata muito bem a realidade da mutilação genital feminina. E é um livro que eu aconselho a lerem, porque conseguem, através dessa leitura, ficar a perceber os desafios que esta tradição atravessa. Este livro foi importante, foi essencial para a abordagem deste tema? Eu só comecei a ler o livro depois de já ter o meu o lançamento feito. Embora já ofereceram-me o livro quando estive no Funchal há pouco tempo, numa associação que apoia as mulheres, onde conheci também guineenses que já foram vítimas desta prática e ofereceram-me este livro, mas eu já tinha o meu trabalho todo concluído. E quando comecei a ler este livro, curiosamente, isto foi coincidência, a Sofia Branco convidou-me para fazer uma entrevista e é a pessoa que escreveu o livro. Foi uma coincidência. E depois de lhe dar a entrevista, comecei então a ler o livro e confesso que chorei muito quando li este livro. E mudavas alguma coisa na narrativa depois da leitura deste livro ou não? Não, o meu livro está, penso que dentro da intenção para o qual eu escrevi, está muito bem conseguido. Este livro é um livro para adultos e o meu livro é um livro mais infanto-juvenil. Sim. E Cátia, já que vais continuar pela literatura infanto-juvenil, o que é que vem no próximo, já na próxima esquina? É isso, é este choque de gerações entre os adultos mais maduros e os jovens que estão a entrar na idade... Mas que ainda não estás a trabalhar nisso. Já tens algum projeto já em concreto, em trabalho, para a publicação nos próximos tempos? Sim, já estou a trabalhar nisso. Sim, então podemos esperá-lo para recebê-lo aqui no Mar de Letras. Será para mim um motivo de grande alegria poder vir cá partilhar. Muito obrigado, Cátia. Foi um gosto receber-te aqui. E assim terminamos mais um programa. Em nome de toda a equipa, agradeço a sua companhia e para a semana estaremos de volta. Até lá.